Boa noite. Convidamos a todos os presentes para que se dirijam aos seus lugares para a abertura da presente noite solene, em que assistiremos à aula magna, a ser ministrada pelo excelentíssimo senhor doutor Nelson Jobim. Para a formação da mesa solene, gostaríamos de convidar as seguintes pessoas: Excelentíssimo senhor doutor, professor Gustavo Esker Dias Canavese, digníssimo professor de Direito Constitucional da FAD. Comunicamos a ausência devidamente justificada do excelentíssimo professor Orlando Bastos Filho, também professor de Direito Constitucional da FAD. Excelentíssimo senhor Weldon Carlos da Costa, diretor financeiro da Faculdade de Direito de Sorocaba. Excelentíssimo senhor doutor José Humberto Urban Filho, digníssimo vice-presidente da Fundação Educacional Sorocabana, mantenedora da Faculdade de Direito de Sorocaba. Excelentíssimo senhor doutor José Teodoro Mendes, digníssimo ex-prefeito de Sorocaba e deputado constituinte. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Sérgio Domingues, digníssimo professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Sorocaba. Excelentíssima senhora Maria Cláudia Tonhoque Finesse, representando o presidente da OAB de Sorocaba, Márcio Rogério Dias. Ilustríssima senhora estudante Carolina Helena da Silva, presidente do CARO, Centro Acadêmico Rubino de Oliveira. Gostaríamos de convidar, neste momento, o diretor da Faculdade de Direito de Sorocaba, professor João Batista de Melo e Souza Neto, e o diretor-presidente da Fundação Educacional Sorocabana, professor José de Melo Junqueira, a acompanharem o excelentíssimo senhor doutor ministro Nelson Jobim até a mesa solene. Além dos professores desta casa, cumprimentamos a professora Patrícia Maranzano, coordenadora do curso de Direito da Universidade de Sorocaba. Passo a palavra agora para o professor João Batista de Melo e Souza Neto, presidente da presente sessão solene. Muito boa noite. Na qualidade de diretor pedagógico da Faculdade de Direito de Sorocaba, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores e das senhoras para este evento. A faculdade, com os seus mais de 60 anos, está absolutamente honrada de, no aniversário de 30 anos da Constituição, poder receber aqui, para nos dar uma aula magna, o ministro Nelson Jobim. Não é em qualquer momento e não é em qualquer instituição que nós conseguimos um palestrante que reúna não só a condição de um excelente orador, de um grande jurista, de uma pessoa com experiência no judiciário, no legislativo e no executivo e que tenha participado de maneira tão ativa na formação da nossa Constituição. Então, eu agradeço a presença dos senhores e tenho certeza de que esse evento será absolutamente enriquecedor para todos os que estão presentes. Sem mais delongas, na pessoa do professor, nosso mestre Melo Junqueira,
fazendo a saudação formal aos meus colegas professores, às minhas colegas professores, aos demais membros da nossa mesa, na pessoa do professor Junqueira, eu passo a palavra ao desembargador e professor da casa, Paulo Sérgio Domingues, que coordenou os trabalhos dessa comemoração da Constituição e que daqui para diante vai conduzir a nossa sessão solene. Obrigado. Muito boa noite a todas e a todos. Eu agradeço ao professor João Batista e quero cumprimentar a todos os ilustres membros desta mesa, todos os professores da casa, todas as autoridades e principalmente a todos os estudantes aqui presentes. É para nós um sonho antigo que se realiza hoje, termos a presença do ministro Nelson Jobim nesta casa. Quando iniciamos os trabalhos, de se pensar como faríamos a comemoração dos 30 anos desta Constituição Federal, pensamos, né, com o professor Canavese, o professor Orlando, e como é que nós iríamos fazer essa celebração, como que isso seria mais simbólico. E a figura do ministro Jobim veio à mente de todos imediatamente, como alguém que poderia participar deste momento conosco. O ministro Nelson Jobim atendeu prontamente ao nosso convite, nós temos uma enorme gratidão por isso. O ministro Nelson Jobim, para aqueles que ainda possam imaginar que ele precisaria de apresentação, o ministro Nelson Jobim ele, nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi advogado, foi presidente da OAB da subseção de Santa Maria, depois foi vice-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, foi professor universitário por 30 anos na Universidade de Santa Maria, professor de processo civil, de filosofia do direito, trabalhou também, após a advocacia, ingressando na política, foi deputado federal na época da Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte, com também o deputado federal Teodoro Mendes aqui presente. Foi deputado em mais outra legislatura, em seguida a esta, depois se tornou ministro da Justiça, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ingressando lá em 1997, foi vice-presidente, depois presidente do Supremo Tribunal Federal, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, depois, saindo do Supremo após 10 anos, exerceu advocacia, foi ministro da Defesa durante quase 5 anos, enfim, como já bem ressaltou o professor João Batista, trata-se de uma figura emblemática, com trânsito nos 3 poderes da República, com trânsito na advocacia e com essa visão múltipla do nosso país, com essa visão múltipla das nossas estruturas sociais, das nossas estruturas de poder. E, além disso, com um trânsito múltiplo em todas as nossas estruturas partidárias. Não conheço ninguém que dialogue com todos os setores da política, como o ministro Nelson Jobim, desde sempre. Então, neste momento em que celebramos 30 anos de uma Constituição, a Constituição cidadã, nas palavras do eminente deputado Ulisses Guimarães, no momento em que nós vemos a necessidade absoluta de diálogo cada vez maior, no momento delicado do nosso país, que nós agradecemos e saudamos a presença do ministro Nelson Jobim. Ministro, é uma grande honra ter o senhor conosco hoje e a palavra fica com o senhor a partir de agora. Muito agradecido. Circula. Senhoras e senhores, senhor professor, presidente da Fundação, senhor diretor da escola, Paulo Sérgio, senhores e senhoras da mesa, meu caro Teodoro, é bom te ver, meus colegas. Tudo isso que o Paulo referiu, eu sou inocente. Essa responsabilidade dele não é minha. Mas me pediram que eu conversasse sobre as origens, a experiência e o futuro da Constituição brasileira. Vamos começar nos seus primórdios. Primeiro, nós temos que fixar uma linha histórica para dizer que
em termos de sucessão de regimes no Brasil, nós sempre tivemos um processo de transição. Nós nunca tivemos um processo de ruptura, no sentido político, de ruptura violenta. Sempre houve, de dentro do próprio regime, se encontrava uma forma de sucedê-lo. Isto aconteceu em 1985, quando se votou a emenda constitucional que convocou a Assembleia Nacional Constituinte. E aí começaram os problemas. Os problemas para os nossos professores de direito constitucional, para os nossos teóricos em direito constitucional. Que vejam bem o seguinte. Todos dizem, e o Teodoro lembra disso, de que os constituintes de 87 eram constituintes originários. Só que tem um problema, teoricamente complicado, historicamente justificável. Porque a figura do constituinte originário e do constituinte derivado é um fenômeno histórico que ocorreu na Europa, principalmente na Europa, e que depois veio para o Brasil. E aqui nós temos um problema. Os constituintes ditos originários, que tomaram posse em 1988, foram convocados pelo constituinte derivado que votou a emenda constitucional de 1985. E aqui nós temos uma dificuldade. Ou seja, o poder de reformar ou de fazer uma nova Constituição foi outorgado pelos deputados e senadores que haviam sido eleitos em 1982 e que haviam sido os senadores de 78. E aí ficou uma complicação para que as escolas e os professores de direito constitucional, principalmente os teóricos, conseguissem estabelecer onde estaria a ruptura que daria legitimação para a Assembleia Constituinte ser originária. Mas isso é problema meramente teórico, não é um problema real da história. O problema real da história foi posto num primeiro momento, quando tomamos posse na Assembleia, na Câmara de Deputados e depois na instalação da Assembleia Nacional Constituinte, presidida ela pela determinação da emenda constitucional pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, naquele momento, que era o ministro Moreira Alves, foi suscitada uma questão de ordem pelo líder do Partido dos Trabalhadores, o deputado Plínio de Arruda Sampaio. E a questão de ordem era esta, que os senadores, que era 1/3 do Senado, que havia sido eleito em 1982, não poderiam participar da Assembleia Constituinte, porque não foram eleitos para tal. O ministro Moreira Alves examina o texto da emenda constitucional e diz o seguinte: aqui está dizendo que os deputados e senadores se reunirão em 1987 para votar uma Constituição em 2 turnos de votação por maioria absoluta em sessão unicameral. Não está dizendo que eram só os eleitos em 1986. Logo, admitiu-se, portanto, que esse 1/3 do Senado, que terminava o mandato em 1990, pudessem trabalhar na Constituinte. E aí surge aquela dificuldade de que alguns autores pretendem aplicar a este mecanismo de transição tipicamente brasileiro regras que não se ajustam historicamente e politicamente ao nosso sistema. Então, nós tivemos um processo de transição. Um processo de transição em que todos nós fomos eleitos pelas regras da Constituição de 69, pela emenda constitucional número 1 de 69, que substituíra a Constituição de 1967. E fizemos o trabalho. Só que, no início, nós tivemos um problema. É como fazer o trabalho. Historicamente, os modelos de fazer Constituição no Brasil foram 2. Quando você tinha um poder executivo forte, politicamente forte, mandava-se um projeto. O poder executivo encaminhava à Assembleia Constituinte um projeto de Constituição. E os constituintes se reuniam-se em torno do projeto e aprovavam, discutiam, etc., e modificavam o projeto. Isso foi o que aconteceu em 1891, quando o Marechal Deodoro envia, inclusive,
promulga antecipadamente parte do texto do projeto para assegurar a transição do regime monárquico para o regime republicano, e depois a Assembleia Constituinte de 90 aprova, enfim, a Carta Republicana de 91. Já isto se repetiu em 1934, com a Revolução de 30 e a derrubada do governo de Washington Luiz, no regime varguista. O presidente Vargas envia ao Congresso eleito em 1933, envia um projeto de Constituição. Projeto este que havia sido elaborado por uma comissão constituída pelo próprio presidente Vargas e que fora presidida pelo então professor Afrânio de Melo Franco. Depois vem a Constituição de 46, mas em 46 a situação foi distinta. Houve a queda de Getúlio em 1945, mas Getúlio antes mesmo já começava a pensar na convocação, a votação de uma Constituição, porque a Constituição de 37 foi outorgada. Foi publicada de 34, houve o golpe do Estado Novo de 37 e foi outorgada a Constituição por Getúlio. E aí então viemos 46. 46 derruba-se Getúlio, assume a presidência da República o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele não tinha força política para mandar um projeto de Constituição. Era um regime meramente de transição, aguardando a legitimação política que decorreria das eleições. Neste caso, a Assembleia Constituinte reúne-se, vota e cria uma comissão. Essa comissão foi presidida pelo senador catarinense, Nereu Ramos, e chamava-se a Comissão Nereu Ramos, que elaborou o projeto, mas era uma comissão da própria Assembleia Constituinte. Não era um projeto vindo de fora, mas era um projeto nascido de dentro de um grupo que compuseram esta Comissão Nereu Ramos. Em 1967, as coisas foram distintas. O governo Castelo Branco envia um projeto de Constituição para a nova Constituição do regime militar, enviou o projeto, mas fixou um prazo. Deveria ser aprovada essa Constituição até às 0 horas do dia 31 de janeiro. E se não fosse aprovada, passaria a vigir o texto enviado pelo governo. A Assembleia poderia, os deputados e senadores poderiam alterar o projeto do governo, mas tinham que votar em um mês, tudo. O doutor Ulisses contava, e tinha um nome grande, e o Teodoro lembra dele, do secretário-geral da mesa, Paulo Afonso. Ele contava o seguinte, que ele era funcionário antigo da casa. E aí começaram a votar no último dia do prazo. E o relógio avançava. E o que fez Paulo Afonso? Por determinação do presidente da Assembleia, ele paralisou o relógio. À 15 para meia-noite, aquele relógio parou. A sessão terminou às 5 da manhã, e só depois que os deputados todos saíram e foram embora, ele ligou o relógio e pulou para as 6 horas. Ou seja, encontramos um jeitinho de fazer com que ficasse aprovada a Constituição de 67. Depois veio a carta outorgada, a Emenda Constitucional número 1, militar, e, por último, veio a nossa Constituição de 64, de 1988. Agora, quando começou o processo constituinte, tínhamos um problema, Teodoro. Era como é que nós íamos fazer aquilo. O modelo de enviar um projeto executivo não era viável, porque era uma pretensão de Tancredo Neves fazer isso, tanto é que ele constituiu a comissão Afonso Arinos. Afonso Arinos era filho de Afrânio de Melo Franco. O professor Afonso Arinos de Melo Franco montou uma comissão, a chamada Comissão dos Notáveis, e para enviar um projeto. Morre Tancredo, assume Sarney. Sarney assumiu com as desconfianças do PMDB, que era o partido majoritário naquele momento, e não havia condições de enviar um projeto. Restava, portanto, dentro do processo histórico brasileiro, restava, portanto, pura e simplesmente
o modelo de 46, de elaborar e criar uma grande comissão e essa comissão fazer o projeto. Ocorre que surgiu um problema político curioso. Dr. Ulisses Guimarães, que era presidente do PMDB, e dizia ele que deveria ele ser o presidente da Câmara e o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e que não podia o presidente da Assembleia Constituinte ser diferente do presidente da Câmara, porque a infraestrutura administrativa toda era a Câmara que tinha, e não poderia ter dois presidentes, porque senão o presidente da Constituinte ficava dependendo da boa ou má vontade do presidente da Câmara. Então ele se candidata a presidente da Câmara. E nesse momento, eu vou contar fatos históricos que não estão postos que decorre nós que vimos, não é, Teodora? Ocorre que o deputado Fernando Lira, do PMDB de Pernambuco, resolve disputar a presidência da Câmara. E ele, durante a campanha para ser presidente da Câmara, ele encontra um texto que havia sido elaborado pela comissão, pela assessoria jurídica, assessoria legislativa da Câmara de Deputados, um texto de regimento interno, que era mais ou menos um decalque do texto do regimento interno da Assembleia de 46, criando a grande comissão. E o que faz Fernando Lira? Usa esse texto na sua campanha para presidente e dizia o seguinte: olha, vocês estão vendo o que o velho quer fazer? O velho quer criar a grande comissão dos sábios e do resto espera. Ele está querendo criar deputados ou constituintes de primeira categoria, que seriam os membros da tal comissão, e vocês que são de segunda categoria e que vão ter que depois votar o que os sábios fizerem. Não usava a palavra sábio, ele usava a palavra clube do poar. O Dr. Ulisses tinha aprendido a tomar um aguardente francês, suíço no caso, que era produzido de pera, um eau de vie chamado poar. E nós tomávamos, eu participei dessas coisas. E eu acho que tu não, né? Tu participava também, de vez em quando tu aparecia lá para tomar uns poarzinhos, que era uma biba ótima, gelada. Mas era o único que tomava. E aquilo formou um grupo de pessoas, amigos, que tomava e virou na imprensa chamado Clube do Poar. E aí o Fernando Lira dizia: é o Clube do Poar ampliado que vai fazer a Constituição. Vocês é que depois tem que homologar o que eles fizerem. Resultado: o Dr. Ulisses se elegeu presidente da Câmara. Lira não se elegeu. Elege o presidente da Constituinte, e aí que surge o problema. Ele, o Dr. Ulisses, designa o senador Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, que era o líder do PMDB no Senado, ele indica como relator do regimento interno. Eu, que havia sido eleito em 86, naquela época você não tinha urna eletrônica, então era aquela coisa, apurava voto, uma hora tu estava eleito, outra hora você não estava eleito, lembra-se disso, né? E aquela coisa de contando manualmente o voto. Eu, depois que acabei me elegendo, eu estudei todos esses regimentos internos do Brasil e também estudei as fórmulas de fazer Constituição pós-guerra, não as anteriores, mas de pós-guerra. França, Itália, França, gaulista francesa, examinei também, estudei principalmente a espanhola, a portuguesa, etc., e fiz um emaranhado daquilo. Com isso, eu cheguei na Assembleia Constituinte com um conhecimento, digamos, vejam bem, não era um conhecimento político, era um conhecimento técnico. Era um conhecimento que me chamava, inclusive, eles me chamavam de amanuense, é o que escrevia. O amanuense é a expressão portuguesa para o antigo escrivão. Era o antigo escrivão, era o amanuense, não é isso, professor? Desembargador. Bem, ocorre que não foi possível se usar nem o modelo do projeto executivo, porque Sarney não tinha força política para isso, nem o modelo de 1946. Logo, tínhamos que inventar. E foi rigorosamente o que se fez. Fernando Henrique encomendou que nós inventássemos um sistema. E eu vou narrar uma coisa para vocês que pode, às vezes, digamos,
desconstituir uma visão mítica que possa se ter da Constituição. Eu tomei umas edições do Senado que havia editado um conjunto de constituições ocidentais e um conjunto de constituições orientais, ou seja, comunistas, com base na antiga Constituição da União Soviética. Eu peguei isso aí, levei para o meu apartamento na 202 Norte, e aí comecei a fazer o seguinte: o grande problema o quê? O que é matéria constitucional? E o que não é matéria constitucional? Uma pergunta tipicamente essencialista. Uma pergunta tipicamente na presunção que existe alguma coisa que seja os textos constitucionais. E que não seja essa visão essencialista destrói, ou pelo menos desrespeita o processo político histórico. Mas tenta inventar que matéria constitucional é A, B, C. Aí, como eu não era, a minha formação filosófica era analítica e de lógica matemática, então o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa empírica sobre as constituições, e é literal. Peguei uma tesoura e recortei os títulos e capítulos dessas constituições que tinham sido publicadas no Senado. 3 volumes das constituições orientais, 4 volumes de constituições ocidentais e 3 volumes das constituições orientais, comunistas. Coloquei no chão. Isso é literal. É claro que eu estava acompanhado de uma garrafa de Kadzak e fumando um charuto. Ninguém é de ferro, né? Aí coloquei no chão do meu apartamento, que estava vazio, a recém tinha vindo para Brasília, e fui botando no chão os títulos que se repetiam e botando um em cima do outro. E formei alguns montes. E aí o que aconteceu? No final desse exercício de madrugada já, eu verifiquei que haviam títulos e capítulos que se repetiam em todas as constituições. Ou seja, estavam em todas as constituições. Aí eu chamei isso de temas absolutamente constitucionais. Porque estava em todas. Era empírico. Depois tinha um monte em que estava na maioria das constituições, mas não estava em todas. Eram temas relativamente constitucionais. Depois tinha um monte muito pequenininho, menor, de temas que não se repetiam, mas que estavam em algumas constituições. E aí eu chamei de temas relativamente não constitucionais. E depois você tinha alguns recortes que não cabiam em lugar nenhum, mas que estavam em constituições. Aí nós chamamos isso de temas idiosincrasicamente constitucionais. Bom, com esse trabalho é que se criou os títulos e capítulos da Constituição brasileira. Em cima de um dado empírico. Com uma situação. Nós tínhamos que distribuir esse trabalho todo para toda a Assembleia, porque nós tínhamos uma situação política que era gerencial, qual seja, ninguém aceitaria a composição de comissões. Todos tinham que trabalhar. Aí o que se fez? Examinou-se o rol total de constituintes, deputados e senadores. Nós tiramos Dr. Ulisses e Fernando Henrique, Mário Covas também, fomos suprimindo, esticando os nomes daqueles que eram líderes partidários. Líderes partidários formais ou formadores de opinião, ou seja, líderes informais. E deu mais ou menos uns 40. Não, aí nós fizemos o seguinte, pegamos esses 40 e tiramos do conjunto, separamos. Separamos a mesa da Assembleia, que era o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, etc. Tiramos esses 4, tiramos os outros 40 e botamos de lado. O que sobrou nessa cálculo, tínhamos que dividir. Aí o que nós fizemos? Pegamos esses títulos e capítulos, que deu 8, dividimos por 8. E nessa divisão por 8 deu 62, em cada comissão. Aí, como cada título tinha capítulos,
e normalmente era na média de 3, então nós dividimos 62 por 3, deu 21. E aí então surgiram, cada 21 deputados compunham uma subcomissão da comissão número 1, da comissão número 2, que era a comissão de estrutura de poderes, comissão que votaria, no caso da estrutura de poder, você tinha o poder executivo, legislativo e judiciário, você tinha a parte inicial de direitos e garantias individuais, etc. Então, o que aconteceu? Você tinha 6 vezes 3, 24. Então, você tinha 24 subcomissões que começaram a trabalhar. E começaram a trabalhar como? Recebendo uma tarefa, um título. Essa subcomissão trataria do capítulo do Poder Executivo. Era uma folha em branco e vamos elaborar um projeto relativo ao Poder Executivo. A outra elaborava o projeto relativo ao Poder Judiciário, a outra sobre a ordem econômica, a outra sobre isso, sobre aquilo, etc. Depois desse trabalho que era desenvolvido em cada uma dessas comissões, as 3 comissões da Comissão de Organização do Estado reuniam o texto, as 3 reuniam o texto e seria votado o texto aprovado em cada uma delas, em conjunto na comissão, com 60 deputados. E por fim, terminado o trabalho dessas comissões, reunia-se tudo isso e se enviava para a Comissão de Sistematização. Essa comissão de sistematização eram os 40 e poucos deputados que não participaram de comissões, mais os relatores, presidentes das comissões e os relatores das subcomissões. E aí nós tínhamos 80 e poucos membros, que era, digamos, o final que terminaria o projeto para ser enviado e iniciar a votação no plenário da Constituinte. E aí deu ao professor Miguel Realho Júnior, que era assistente do Dr. Ulisses, ele forjou uma expressão. Durante o período dessas subcomissões, circularam da Câmara de Deputados, aliás, da Assembleia Constituinte, da tanga à toga, que tinha de tudo. Tinha de tudo. A expressão da tanga pegava os indígenas, a toga que pegava os senhores desembargadores. Pois bem, este desenho determinou aquilo que a gente chamaria participação popular do processo constituinte, que foi intenso, muito intenso. Mas tivemos um problema. E um problema regimental importantíssimo. Nós tínhamos feito um regimento que não permitia emendas globais. E tinha um problema. No processo de votação, eu não sei se vocês estão se interessando por esse tipo de narrativa. No processo de votação, ocorria o seguinte. O Paulo, da subcomissão A, apresentava lá um texto para ser votado. A subcomissão A tinha 21 membros. Para aprovar esse texto, precisava a maioria absoluta. 11 votos. Então, vamos admitir que o Paulo conseguiu aprovar na subcomissão A o texto X com 11 votos. Depois que terminava o trabalho das subcomissões, reuniam-se os 3 conjuntos de textos produzidos por cada uma delas e seriam analisados pela comissão. E lá ia o texto do Paulo, que tinha sido aprovado por 11 votos. Aí chega na comissão. A comissão eram 62. Ou seja, a maioria absoluta é 32. Aí o que acontece? Alguém, o Teodoro, resolve implicar com o texto do Paulo. Não, esse texto não. Aí o que faz o Teodoro? O Teodoro aplica um destaque supressivo, ou seja, um requerimento dizendo: pretendo suprimir o texto X, o texto vermelho. Vai à votação.
E, para ser aprovada a supressão do texto, o destaque supressivo precisava ter maioria absoluta. Precisava ter 32 votos. Mas o destaque apresentado pelo Teodoro teve 22 votos. Logo, ficou o texto de Paulo. Logo, 11 é maior que 22. Perceberam? Mas o texto de Paulo sobrevive à comissão e vai para a comissão de sistematização. Quando chega na comissão de sistematização, tem lá o João da Silva que resolve derrubar o texto de Paulo. E ele entra com um destaque supressivo do texto de Paulo, no mesmo modelo que adotou Teodoro na comissão. E nessa comissão de sistematização nós tínhamos 83, logo precisávamos ter 44. E o autor do destaque, o João da Silva, consegue 40 votos. E perde. 11 é maior que 40. E aí surgiu o conflito. E um conflito que tinha uma origem política também complicada. Quando houve a disputa na liderança do PMDB na Constituinte, se ofereceram 2 candidatos. O deputado Antônio, lá do Paraná, do Santa Catarina, que depois veio ser governador, Luiz Henrique. O deputado Luiz Henrique da Silveira, que era líder do PMDB na Câmara de Deputados, e o senador Mário Covas, que era do Senado. E vem a disputa dos dois. Luiz Henrique era ligadíssimo ao doutor Ulisses. Muito ligado ao doutor Ulisses. Absolutamente ligado ao doutor Ulisses. Sarney fica com receio do poder político que teria Ulisses, que era presidente da Assembleia, presidente do PMDB, presidente da Câmara e ainda seria o tutelar do líder. E aí o que faz Sarney? Sarney manda que os sarneístas do PMDB despejem seus votos em Mário Covas. E Mário Covas é eleito líder com os votos do governo, com os votos do PMDB do governo, liderados por um deputado importante, Carlos Santana, que era deputado da Bahia. Quando é eleito, aparece a eleição de Mário Covas, a imprensa começou a dizer: Mário Covas vem ser eleito pelos votos de Sarney. Foi o presidente da República que conseguiu eleger Mário Covas. O Mário ficou agastado com isso. Ficou agastado e queria provar de que ele não era, digamos, um títere do governo. E o que ele faz? Ele, como líder, tinha a prerrogativa de indicar os relatores e os presidentes das comissões e subcomissões. Sendo que desses 4, somente o presidente da subcomissão que não integraria a comissão de sistematização. E o que ele faz? Ele nomeia e indica para essas funções toda a esquerda do PMDB. E aí o que acontece? Nós chegamos num determinado momento, quando chegou a comissão de sistematização, a comissão de sistematização estava à esquerda do plenário. O plenário não tinha aquela posição de esquerda da comissão de sistematização. E aí forma-se o centrão para obstruir esse fato. E o que faz o centrão? Exige uma reforma do regimento interno. Para fazer 2 pretensões importantes, outras tinham, mas 2 importantes. Para fazer com que o texto do Paulo, quando fosse submetido à votação, fosse não o requerimento, não para se aprovar a supressão, era para se aprovar o próprio texto. E aí surgiu o destaque para votar em separado. Você tirava do texto completo do projeto, puxava, diz, vamos votar em separado este. Votava o texto principal, depois votaria este. Paulo precisava ter a maioria absoluta para aprovar o texto vermelho, que era correto.
que na verdade foi um jogo político que nós tínhamos feito, para tentar empurrar toda aquela coisa. É assim que se faz. E depois, eles exigiram também a apresentação de emendas. Exigiram a possibilidade de emendas coletivas globais. Tivemos que aceitar, nós éramos minoria, tivemos que aceitar a exigência do Centrão, que havia reunido um grande número de parlamentares. Aí nós tivemos, então, uma votação. O Centrão aprovou, apresentou no plenário da Assembleia Constituinte várias emendas para cada um dos títulos da Constituição. 8 emendas coletivas globais. E essas 8 emendas coletivas globais eram para substituir os 8 títulos aprovados na Comissão de Sistematização. E aí surgiu o seguinte dilema político. O que fazer? Vamos combater, tentando não aprovar as emendas do Centrão e manter o texto da sistematização? Ou vamos fazer o contrário? Vamos aprovar o texto do Centrão e depois, através de destaques, nós tentaríamos recompor o texto aprovado na sistematização em cima do texto do Centrão. E foi o que aconteceu. O PMDB decidiu, foi uma surpresa para o Centrão, quando o Mário, no plenário, diz: aprovamos o texto do Centrão. E aí o Centrão ficou assustado, o que era aquilo. Mas nós tínhamos feito um imenso trabalho de destaque, item por item, um trabalho, digamos, atomístico, para tentar recompor. Essa é a razão pela qual o tempo que tomou a Constituição foi muito amplo. Nós levamos 2 anos para fazer isso tudo, porque tudo era o combate em cima de um texto que aprovamos, um texto básico, para tentar recompor. E assim se fez a Constituição. Sendo que, observem, todo o trabalho dessa Constituinte foi um trabalho atomístico. Você tomava o assunto X e aprovava ou rejeitava. O assunto Y aprovava ou rejeitava. Que eram artigos, incisos, etc. Eu vou chamar a atenção de uma coisa a vocês também, que também pode desmistificar algumas coisas. Por que a Constituição Brasileira de 88 tem como seu primeiro título os direitos e garantias fundamentais? Todos os comentaristas da Constituição disseram que aquilo foi uma opção dos constituintes, considerando que os direitos e garantias fundamentais eram o grande instrumento da Constituição. Como discurso, isso é ótimo. Como fundamentação teórica, é ótimo, mas não é nada disso. Isso foi o seguinte: Fernando Henrique, relator do regimento, quando fizemos o regimento para desenhar isso, estava lá aquela ordenação e o capítulo, o título relativo aos direitos e garantias individuais, estava lá naquele artigo 145, que era normalmente onde se encontravam, na história da Constituição brasileira, os direitos e garantias individuais. Aí o Fernando diz assim: olha aqui, vamos trazer esse texto para frente, porque aqui nós podemos aprovar algumas coisas que vão prejudicar depois o debate sobre os direitos sociais e os direitos econômicos. Nós aprovamos algumas regras gerais aqui dos direitos e garantias individuais que evita o debate ou impede o debate de determinados temas na ordem econômica e ordem social, porque já foi aprovado um texto que o prejudica. E foi essa a razão, foi uma razão política, instrumental. Não era para que era mais valorizado ou não, era porque era mais fácil você aprovar isso na frente, porque eram simples regras principiológicas, e que essas regras principiológicas definiam o espaço de discussão das regras econômicas e sociais. Foi isso que a gente fez. E acabou se aprovando a Constituição. Aprovando a Constituição com uma situação que ele é o responsável. Ocorre que esse fenômeno de você aprovar uma Constituição numa forma atomística, aliás, há um estudo importante de um filósofo inglês, Bertrand Russell, tem um artigo dele do início do século, chamado Atomismo Lógico. E a tese do atomismo lógico é o seguinte: a verdade de uma proposição que tenha 4 estruturas depende da verdade de cada uma das 4. Ou seja, ela não é verdadeira em si mesma, mas ela depende da articulação de verdades das
dos elementos componentes. É o que nós trabalhamos na Constituição. Aí o que aconteceu? Quando chegou no final, no segundo turno, foi o momento em que nós lemos a Constituição no todo. E aí o que aconteceu? Tinha contradições, tinha falhas. E foram 2 momentos que fizemos isso, no segundo turno de votação e na comissão de redação. Quando chegamos na comissão de redação, estava faltando artigo, tinha artigos contraditórios. E aí qual foi a solução? Vamos resolver o assunto na comissão de redação. Houve um acordo, eu era líder do PMDB naquele momento, o Mário Covas já tinha saído, foi para o PSDB, que havia sido criado, e houve um acordo de que nós alterássemos na comissão de sistematização, desde que todos os líderes partidários concordassem. E foi feito isso. Aí fomos para votar a redação final. Aí o Teodoro levanta uma questão de ordem do seguinte: protesto, senhor presidente, porque a comissão de redação incluiu textos da Constituição, no texto que vamos a votar, que não foram aprovados no plenário. Como também no segundo turno, que era meramente confirmatório, foram feitas modificações. E ele fez o protesto. Está lá. Pois bem, doutor Ulisses habilmente faz o seguinte: para evitar dúvidas, respondendo à questão de ordem dele, para evitar dúvidas e confortações, etc., vamos submeter à redação final não uma aprovação simbólica, mas vamos fazer a aprovação final por maioria absoluta de votos em um turno de votação. E aí nós teremos um turno referendatório de tudo que foi feito. E foi o que fez. Se fez uma votação final, e estava lá, foi feita a votação final da comissão de redação, que era uma votação rigorosamente deveria ser simbólica, não, foi uma votação como fosse um segundo turno. E aí se aprovou, corrigindo ou referendando as modificações que foram feitas. Eu vou dar uma ideia para vocês. O artigo 3º não existia. Aquele que diz que os poderes são harmônicos, independentes, não tinha. Foi incluído na comissão de redação, porque era algo fundamental. E por último, para encerrar essa parte, quanto tempo nós temos? Hein? Quanto o senhor quiser. Não é bem assim, porque o pessoal não cansa. Eles não vão embora. Olha, isso aqui, o terrorismo é dele, não é meu. Hein? Bem, quando terminou, teve um fenômeno que é bom a gente contar, que foi o debate político complicado. Tem 2 posições, presidencialistas e parlamentaristas. E outro tema era o mandato do presidente Sarney. O presidente Sarney tinha sido eleito com base na da emenda constitucional número 1. Ele tinha 6 anos de mandato. O presidente Sarney concordava na redução de 1 ano, ou seja, 5 anos. O PMDB, liderado por Mário Covas naquele momento, parte do PMDB, que era liderado pelo Mário, queriam 4 anos. E aí começou a se estabelecer um conflito. Um conflito que teve algumas características. Tinha um colega meu do Rio Grande do Sul, que era médico, deputado federal, que era favorável aos 4 anos. Mas ele era aqueles deputados regionais, que haviam sido eleitos por uma região do Estado. E a grande reivindicação dessa região era a construção de uma estrada, asfaltamento, a pavimentação de uma estrada da cidade de Santa Rosa à fronteira com a Argentina, para o escoamento da produção de soja pelo rio Uruguai. E aí, todos os partidos do seu município, da sua região, todas as lideranças empresariais e de trabalhadores enviaram uma correspondência para ele dizendo o seguinte: olha, o que interessa para nós é a estrada. Não nos interessa absolutamente se o presidente Sarney vai ter 4 ou 5 anos. Concede a estrada e vota por 5 anos. Resultado, ele resolveu votar de acordo com a sua consciência.
depois não foi reeleito. Porque traiu o interesse legítimo local. Então, vocês vejam, quando se faz uma crítica da posição dos parlamentares, tem que lembrar quais são as suas restrições e os seus condicionantes. Pois bem, essa demanda continuou. O presidente Sarney faz a seguinte proposta, enviada pelo senador José Richa, que havia sido governador do Paraná. O Zé leva a proposta de Sarney. Eu aceito o parlamentarismo com as seguintes condições. Primeiro, no momento em que a Constituição for promulgada, em 30 dias eu indico o primeiro-ministro. O primeiro-ministro compõe o gabinete e ele fica estável por um período de 6 meses, ou seja, não sujeito a voto de desconfiança. Depois de 6 meses, aí as coisas continuam normalmente. Ou seja, dá um tempo de consolidação do sistema. E mais, eu quero que o mandato do presidente da República seja 5 anos. Fernando Henrique e Euclides Scalco, que era o vice-líder do PMDB, primeiro vice-líder, o Mário estava doente, aqui em São Paulo. Tinha sido internado em um problema cardíaco, lembra daquilo? Eles vieram a São Paulo, trouxeram a proposta e o Mário não aceitou. Não aceitou. E aí o que aconteceu? Perdemos o parlamentarismo e perdemos os 4 anos. Ganhou o presidencialismo, que era uma aliança do governo com o Partido Democrata Trabalhista, com o Brizola, que eram presidencialistas, e com o PT, que também era presidencialista, já que o PT entendia que, ao aprovar o parlamentarismo, seria um golpe contra a possibilidade do PT conseguir eleger um presidente da República, porque ele teria que ter maioria na Câmara de Deputados para conseguir formar um governo. E essas foram as razões pelas quais nós perdemos essa coisa toda. E a Constituição entrou em vigor. O que nós tivemos? Nós podemos dizer que essa Constituição tem duas faces, ou 3. A primeira face, os direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, direitos dos trabalhadores, etc. A segunda, a organização do Estado. O desenho do Poder Executivo da Federação, o desenho das competências da Federação, o desenho do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Depois, temos a ordem econômica, a ordem social, que é o terceiro conjunto. Dentro da ordem econômica, eu coloco também o sistema tributário. E ocorre um problema. A Constituição é muito grande, teve muitos artigos. Tanto é que quando Bernardo Cabral, que era o relator, fez o texto completo para mandar para o plenário, produto da Comissão de Sistematização, houve uma crítica imensa, porque tinham 450 artigos. Aí o Bernardo fez o seguinte, transformou vários artigos em parágrafos e incisos de outro artigo. Tanto, por isso que o artigo 5º tem o quê? 50 ou 45 parágrafos, porque aquilo tudo era um artigo. Aí o Bernardo enfiou tudo como inciso, porque aí a empresa ficou satisfeita. São 250, não tem 500 e tantos artigos. Isso é um fato. Bem, aí o que nós tivemos? Quando se passou a discutir a ordem econômica, você não tinha clareza sobre, e nem maioria para a votação de uma matéria relativa a essa circunstância, a ordem econômica. O PMDB não tinha um acordo político e um desenho claro sobre a ordem econômica. Daí porque a Constituição de 88 nada mais foi do que a reprodução do sistema varguista de proteção de mercado. E eu quero deixar bem claro o seguinte, o empresariado, grande parte do empresariado, quer e insiste sobre a liberdade de mercado, desde que não seja com ele. Liberdade de mercado para os outros, mas não para fazer concorrência comigo. Que normalmente é isso que se passa. Aí o que nós tivemos? Quando veio o governo Fernando Henrique, começou então a modernização do texto constitucional.
a possibilidade da abertura da economia, que havia sido feita no governo Collor, a abertura da economia que foi feita a pontapés do governo Collor, de forma atrabilhada, mas que foi feita, e depois os textos, as reformas da área das telecomunicações, que era estatal, tudo era estatal, e aí nós conseguimos avançar na área econômica, principalmente com as alterações do Plano Real, que foram feitas ainda no governo Itamar, ministro da Fazenda, o presidente Fernando Henrique. Depois disso, o que se percebeu era que a economia desatualizou um aspecto da Constituição, esse quarto conjunto, ou melhor, esse terceiro conjunto ficou desatualizado. O sistema tributário é altamente complexo. O governo Collor tentou alterar o sistema tributário com a reforma de um texto que depois foi votado pelo governo Itamar. E eu chamo a atenção uma coisa para vocês, que mostram como as coisas aparecem. Naquele momento do governo Itamar, a grande discussão que tínhamos, e alguns de vocês talvez lembrem, era a mistura da gasolina com etanol. O preço da gasolina estava muito alto, começamos a produzir álcool e tínhamos que misturar a gasolina com etanol para conseguir um preço mais adequado. E aí, várias ações foram ajuizadas no país todo, ações civis públicas, e aí nós tivemos despacho de tudo que era tipo. Os juízes de direito proibiam a mistura de etanol na gasolina no Espírito Santo, permitiam, o juiz de direito de Minas Gerais não admitia a mistura. Outros, mais inventivos, diziam que o percentual não podia ser X%, tinha que ser X menos Y%. Enfim, abriu um espaço imenso de confusões. Qual foi a solução? A solução foi a introdução na Constituição da ação declaratória de constitucionalidade. E onde é que está esse artigo? Esse artigo está na reforma tributária feita pelo governo Itamar. E como é que isso aconteceu? Quando surgiu este problema, levanta-se o líder do governo de Itamar na Câmara, que era o deputado Roberto Freire, do Partido Comunista. E o Roberto dizia: agora, como é que nós vamos resolver esse problema? Havia um projeto de emenda constitucional que estava parado na Câmara, de autoria do deputado Roberto Campos, que havia sido redigido pelo Gilmar Mendes, que havia voltado da Europa há pouco tempo, e que lá atrás tinha feito esse texto. Aí o que a gente fez? A gente puxou esse texto de lá e colocamos na mão do deputado Benito Gama, que era o relator na comissão especial da reforma tributária. Colocamos esse texto e colocamos mais um, que era a ação direta de uniformização do direito federal para a competência do STJ. Quando se colocou isso, o Roberto diz: mas Jobim, não é isso que nós queremos. Eu digo: não, vamos botar isso aqui, porque se tiver que negociar, a gente entrega isso e fica com outro. Se botar um só, nós vamos ter uma briga individualizada. Foi aprovado na comissão, foi aprovado no plenário, a Ordem dos Advogados não se deu conta, porque achou que estavam votando só coisa tributária. E não tinha lá aquele negócio, aquele contrabando, aspas. Vai para o Senado. Quando foi para o Senado, aí a ordem se deu conta. E a ação direta de inconstitucionalidade, no que diz respeito ao mercado de trabalho, é complicado. Porque se você vota uma ação direta de constitucionalidade, você acaba com as demandas individuais e você não tem trabalho em relação àquele tema. Então a OAB se colocou contra, porque mexia no mercado de trabalho. E vejam bem, toda reforma de poder judiciário, nós temos que lembrar que nós estamos mexendo no mercado de trabalho. De advogados, de juízes, estamos mexendo com poder. Não pensa não que o valor que se atribui a isso é um valor da consistência ou da funcionalidade do sistema. Está isso sim discutindo a distribuição de poder dentro do Estado. Bem,
Vai para o Senado, relator no Senado, o professor Josafá Marinho, o senador Josafá Marinho da Bahia, que, não, isso aí não pode. Não vai aprovar, aí nós fomos negociar com o Josafá e deu o que eu tinha pensado. Mas eu digo, Josafá, vamos fazer o seguinte, nós concordamos que tu tire fora a ação direta de uniformização do direito federal e deixa a declaratória de constitucionalidade. Ah, não, assim eu topo. E aí aprovou-se a ação declaratória de constitucionalidade, que havia sido precedida, esse tema havia sido precedido por uma esperteza do Zé Paulo Pertence. O Zé Paulo era procurador-geral da República no governo Sarney. Deu um problema parecido com esse. O que fez o Zé Paulo? O Zé Paulo pega o vice-procurador da República e entra com ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que estava dando problema. Entrou com o subprocurador-geral. Ele viaja, o subprocurador entra com ação. Quando chega na hora da votação da matéria no pleno do Supremo, manifesta-se o procurador-geral. E o procurador-geral, que ali estava Pertence, manifesta-se pela constitucionalidade da lei e quer que julgue improcedente a ação direta. Aí o tribunal julga improcedente a ação direta e o Pertence submete a seguinte questão de ordem. Ora, se o tribunal diz que esta lei ou melhor, nega a ação direta de inconstitucionalidade, ele está afirmando que a lei é constitucional. Logo, eu preciso estabelecer que há um juízo dúplice. E aí ele conseguiu que ficasse uma lei que estava havendo problemas gerais, fosse declarada inconstitucional de forma indireta. É assim que as coisas acontecem. Nada é de graça, nada é gratuito, tudo surge exatamente dessas, digamos, necessidades políticas que decorrem das circunstâncias históricas. É claro que depois os juristas procuram examinar o contexto. Eu me lembro, e aí vem um problema sério, e o Teodoro sabe disso. E aqui eu estou encerrando essa brincadeira toda com vocês. Nós, depois que votamos a Constituição, eu fui a uma solenidade no Largo de São Francisco, São Paulo, na Faculdade de Direito, e aí tinha uns professores mexicanos, então fizeram elogios imensos, e éramos 4, não vou citar nomes, imensos ao trabalho que nós tínhamos feito, que nós fomos inspirados pelo sistema português, pelo sistema não sei o quê, enfim. Aí não tinha nada disso. Mas estava bonito o discurso, né? Aí diz um para mim assim, ó, bate no Jobim, vamos aceitar a versão porque ela está bonita. Aí nós acabamos aceitando a versão. Nós éramos um sujeito inteligente, que tínhamos uma visão, porque observem, essas leituras de que as coisas foram urdidas para que sejam resolvidas no futuro da forma A ou B, não é verdade. As coisas vão acontecendo, vão se ajustando conjunturalmente. Depois a gente faz um discurso dizendo que eu fui muito previdente em pensar da forma seguinte para dar uma solução XYZ. Não é verdade. E por último, quando não se tinha acordo para resolver um tema constitucional, um tema que estávamos votando, nós tínhamos 2 instrumentos. O primeiro instrumento era a remessa do conflito para a lei ordinária ou complementar. Quando você não conseguia resolver porque você não tinha maioria para aprovar aquela solução, você diz na forma da lei complementar ou da lei ordinária. E era aquilo que eu chamava acordos protelatórios. Nós jogávamos o conflito, a solução do conflito para frente, porque não tínhamos como resolver. Ou usávamos uma coisa que é muito comum na linguagem jurídica. Nós usávamos os adjetivos e os advérbios de modo. A melhor coisa é o advérbio de modo. O advérbio de modo é transeunte, aquilo vai andando assim. Ele é processualístico. Vai andando, não tem solução, mas vai para frente, vai indo. Até o momento em que aparece a solução. Eu vou dar um exemplo para vocês. Havia uma disputa no Direito dos Trabalhadores. Eu conto essa história muito, já ouviu esse negócio. Havia uma disputa sobre o repouso semanal remunerado.
o grupo, digamos, dito na época de direita ou de conservadores, pretendia que se estabelecesse o repouso semanal remunerado na forma de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Essa era a fórmula. A esquerda pretendia que o sindicalista pretendia que o texto fosse repouso semanal remunerário obrigatoriamente aos domingos, obrigatório aos domingos. Não tinha voto para fazer maioria absoluta, nem para uma solução, nem para outra. Ora, o repouso semanal era alguma coisa que vinha da consolidação das leis do trabalho de Getúlio. Nós tínhamos decidido colocar na Constituição de Direitos dos Trabalhadores. Não vamos botar repouso semanal remunerado? Aí o doutor Ulisses encarrega o Antônio Brito e eu, que trabalhávamos na comissão, para resolver o assunto. Então vamos conversar com o pessoal dos conservadores, que era no caso, era o Virgílio Távora, o senador Virgílio Távora, e aqui veio o nome, deputado aqui de São Paulo, que representava esse conjunto, e que diz, olha, de jeito nenhum nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, essa obrigatoriedade. De jeito nenhum. Mas nós temos que aprovar alguma coisa. Você tem um jeito. Aí vai conversar com a esquerda diz o seguinte, olha, eu digo, vocês não vão conseguir aprovar nada, se nós não conseguirmos encontrar uma saída. Você tem que me dar um espaço de negociação. Aí diz o personagem da esquerda, diz, olha, nós topamos tudo, mas tem que aparecer a palavra domingo, porque se não aparecer a palavra domingo, eu não tenho como me justificar perante os sindicalistas que estão me insistindo isto. Aí você tinha o seguinte, tinha o domingo desse lado e tinha o obrigatório desse lado. O obrigatório, aqui, domingo e obrigatório, e aqui, acordo coletivo. Resultado, propusemos repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Falando em linguagem lógica, nós alteramos o modelador deontico de obrigatório para preferencialmente, ou seja, o advérbio de modo... E o curioso de tudo foi o seguinte, quando eu estava no Supremo Tribunal, o Fernando Henrique baixou uma medida provisória, permitindo, lembrem-se, naquela época, permitindo que os supermercados, aliás, os shopping centers abrissem no domingo. E aí veio uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Sindicato Nacional, e aí tivemos que julgar inconstitucional porque não tinha nenhuma modalização. Aí depois julgamos inconstitucional, foi reeditada a medida, botando uma solução sobre o preferencialmente. E aí se resolveu o assunto. Ou seja, o que é bom, e aqui eu encerro, é bom você ter presente de que isto é a forma como se produz. Se produz no processo democrático. No processo autoritário, você pode fazer as coisas mais perfeitas do mundo. Mas no processo democrático é isso, tem concessões, entendimentos. Hoje nós vivemos um momento complicado, porque nós estamos com uma variável nova na política que eu não conhecia, nem o Teodoro conhecia, que é o ódio. Nós não temos não mais adversários políticos, há inimigos políticos, tanto de um lado como do outro. Este fato leva a uma impossibilidade de avanços, porque o avanço e o processo democrático não é a produção obrigatória do consenso, é a capacidade de administrar o dissenso. O que nós temos que ter competência é administrar o dissenso para produzir uma solução que será o início de um novo dissenso, e assim sucessivamente. Mas não, acontece que a gente quer ser herói do nosso tempo. Nós só concordamos com as coisas que nos tornem heróis do nosso tempo. E ao fim e ao cabo, nós temos que lembrar que o herói nada mais é daquele que não teve tempo de fugir. Isso não é meu, é do Chico Anísio. Ele, em vez de sair por aquela porta que estava aberta, resolveu sair por aqui, não deu para pular, teve que virar herói. Porque se ele pudesse sair, ele saía. E o fato também, por último, é de que nós temos que ter clareza sobre uma coisa. Quantas vezes nós ouvimos, para justificar determinadas posições,
nós ouvimos que eu estou operando de acordo com a minha consciência. Eu sou cético nessas coisas, absolutamente analítico, não essencialista, não tenho nenhuma posição de ética kantiana. Eu entendo, com um jornalista cínico americano, Henry Mencken, que a consciência nada mais é do que uma voz interior que nos adverte que pode ter alguém olhando. E aí você, então, age de acordo com a sua consciência. Muito obrigado a todos. Desculpe esse tempo todo que tomei de vocês. O pessoal do Centro Acadêmico está acolhendo as perguntas que virão por escrito e vamos permitir que o professor tome um pouquinho d'água depois dessa aula maravilhosa. Eu me admiro como de vez em quando as circunstâncias da vida permitem que a gente, em 1 hora, 1h30, faça uma viagem de aprendizado que vale 5, 10, 15 anos. É uma glória quando a gente consegue vivenciar essa situação. Mas eu vou aproveitar a prerrogativa de estar com o microfone e fazer uma pergunta provocativa para o nosso palestrante, no seguinte sentido. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas há um livro que em administração de empresas é muito referendado, em que o autor foi entrevistar executivos de multinacionais de sucesso que estavam ou no auge da carreira ou em fim de carreira, enfim, já estavam maduros do ponto de vista das atividades deles. E ele o autor do livro perguntava a cada um deles: se você soubesse que ia ser assim, o que você teria feito diferente? E aí alguns desses executivos dizem: olha, eu teria trabalhado menos, ficado mais com a minha família, eu teria tido um hobby, ou eu teria trabalhado mais, enfim. Ministro, se o senhor soubesse que a Constituição teria essa evolução jurisprudencial, essas consequências político-econômicas, ocorreria alguma coisa ao senhor que o senhor teria feito diferente? Não. Ué, tem que responder. Não, pelo seguinte. Vejam, no momento em que me faz essa pergunta, você está fazendo uma pergunta contrafactual. Se tivesse acontecido tal, você teria feito isso. E essas perguntas contrafactuais são absolutamente falsas as suas respostas, porque são insuscetíveis de verificação se são verdadeiras ou falsas. E se não são suscetíveis de verificação se são verdadeiras ou falsas, ela não tem sentido. Então, a mera expressão retórica. Então, não há como responder isso. O fato é que se fez aquilo que era possível se fazer no momento em que foi feito. Evoluiu. Agora, uma coisa é certa. As discussões de reforma constitucional que se fazem hoje não dizem respeito aos direitos fundamentais, não dizem respeito, ou muito pouco, sobre a estruturação de poderes, muito pouco, mas fala-se muito sobre a reforma tributária, e que efetivamente foi algo imenso, porque você acabou fazendo um código tributário dentro da Constituição. Por que aconteceu isso? Porque havia uma desconfiança imensa daquele parlamento da época contra o poder executivo. Lembre-se que nós vimos do regime militar. Então teríamos que assegurar, dentro do texto da Constituição, o desenho do sistema tributário. Eu advogo hoje o seguinte: a tese que eu tenho defendido é que nós temos que fazer uma lipoaspiração na Constituição. O que seria essa lipoaspiração? Retirar do texto constitucional matérias que devam necessariamente estar submetidas à evolução dos processos econômicos e dos processos de tributação, inclusive. O que se falar em tributação de vendas pelo mecanismo da internet? Não tínhamos isso na época. E aí surge o problema: como é que você aplica o ICMS sobre a venda de mercadorias?
Aí você diz, uma mercadoria é algo físico. E quando eu compro na internet um programa, um software, o software passa para mim, não tem nada de físico. Ou seja, esses temas têm que vir para a regra infraconstitucional. Agora, como é que se faz isso? A melhor fórmula é fazer um acordo político do que deve vir para o sistema infraconstitucional. Mas não discutir qual o texto que vai entrar no lugar daquele. Primeiro, faz-se um texto, retira-se do texto permanente da Constituição as partes da ordem econômica, partes, inclusive, do sistema previdenciário, partes relativas ao sistema tributário, coloca-se aqueles textos como disposições transitórias, estabelece que esses textos continuarão a vigir tal qual estão, até que advenha a lei que o substitua. Ponto. Aí eu não crio uma discussão, desde logo, sobre o tema. Porque se eu abrir essa discussão, eu não vou fazer nada disso. Porque ninguém vai querer tirar do texto da Constituição. E mais, e o discurso político qual é? O discurso político, neste caso, é o seguinte: eu pego este texto, sistema tributário, deixo lá os princípios gerais, trago para as disposições transitórias e digo que isto vai continuar vigindo até que venha a legislação nova. E aí pode se alterar tributo e o diabo 4. O argumento político para que o Congresso aceite esse modelo é curioso. E os magistrados que estão aqui saberão bem qual é. No momento em que você tirar da Constituição esses textos e colocar para baixo, você volta ao Poder Legislativo a possibilidade da legislação conforme as necessidades. Por quê? Porque não haverá controle de constitucionalidade sobre essa nova legislação. Hoje você tem lá o ICMS, altamente regulado na Constituição. Qualquer modificação aqui embaixo, entra o Supremo Tribunal para dizer, olha, não é assim, é assado, etc, etc. Não é assim? Então, qual é a solução? Diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tomar o poder para nós? Eu estou fazendo um discurso político para justificar. Vamos tomar o poder de novo para a formulação das políticas públicas para o Legislativo e o Executivo? Vamos tirar da Constituição, porque aí não tem controle de constitucionalidade sobre isso. E aí não há como se fosse fazer esse tipo de situação. Porque aí você consegue, digamos, viabilizar que a evolução do processo econômico e dos mercados, a evolução das questões relativas às doenças, à saúde, possam ser atualizadas sem grandes dificuldades, senão uma mera votação de uma lei que deva ser ordinária. E eu quero chamar a atenção de uma coisa. É errado se dizer que a lei ordinária é aquela aprovada pela maioria dos presentes numa sessão da Câmara. Não é. Há 4 opções para o partido, ou para o parlamentar, em relação a uma matéria. A primeira é não querer que votem. É obstruir aquilo que a gente chama o quórum de votação. Qualquer matéria, para ser votada no plenário da Câmara, precisa estar presente a maioria absoluta dos membros da Câmara. O número imediatamente superior à metade. Eu não digo metade mais um, porque se o número for ímpar, vai dar confusão. Então, é número imediatamente superior à metade. Estando presente o número imediatamente superior à metade, pode iniciar-se o processo de votação. Se eu não quero deixar que os outros votem, eu tento obstruir, ou seja, eu tento derrubar o quórum de votação. Agora, eu posso não querer derrubar o quórum de votação. Eu posso querer que os outros votem, mas eu não quero votar. E aí você tem o mecanismo da abstenção, que vem a corresponder ao voto em branco na eleição comum. Então, o voto da abstenção conta-se para o quórum de votação, mas não se conta para o quórum de votação. O único que se conta para o voto de votação é o sim e o não. Se o sim for superior ou não, mesmo que seja inferior, muito inferior à metade, nós temos a matéria aprovada. Teoricamente, o que não acontece nunca, nós poderíamos ter uma matéria
aprovada por unanimidade na Câmara de Deputados com um voto só, desde que todos os outros fossem abstenções. Teoricamente, assim, é assim que funciona o Congresso no mundo todo, salvo o Senado na Itália, em que essa regra não se aplica. O resto se aplica dessa forma. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos caminhando para o final, o ministro tem que voltar para São Paulo, o professor Paulo Domingues vai selecionar algumas questões, mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Também conseguiríamos ficar ouvindo semanas de histórias do Dr. Teodoro Mendes a respeito desse período da Constituinte. Como a gente não tem esse tempo todo, eu o convidei para participar da mesa e disse, olha, lamento não poder lhe dar voz porque a gente tem um tempo curto, mas eu gostaria de que o senhor saudasse também o seu colega ministro Jobim, se o senhor conseguir fazê-lo num tempo breve, para a gente poder também fazer as perguntas e para o ministro não se cansar demais. O senhor nos ajudaria com isso? Muito obrigado pela concessão da palavra. E a coisa mais fácil que existe é a gente poder saudar uma figura como a de Nelson Jobim. Participamos, eu que também sou professor de Direito Constitucional, participamos da Comissão de Constituição e Justiça, e eu por 2 vezes e o Jobim por 1 vez. Eu fui antes do Jobim presidente da Comissão de Justiça, depois Jobim, depois eu voltei. Mas a figura mais fácil de a gente poder elogiar é de uma competência fantástica em termos de elucidação do dissenso. Ele é capaz de, em pouco tempo, convencer os que estão em dissenso para atingir o consenso. O meu amigo ministro Nelson Jobim, ele era conhecido na Comissão de Justiça principalmente pelo fato de que era capaz de, em poucos segundos, em poucos minutos, mudar muitas vezes a tendência da votação na comissão, como presidente mesmo. E esta é a figura que depois se projetou da Câmara dos Deputados, quando o Jobim tinha um bigode bonito, um pretinho e tal, e depois preferiu tirá-lo. Para depois se destacar no mundo jurídico e no mundo político do Brasil. Meu caro Jobim, fiquei muito feliz quando entrei na sala que estava reservada para as autoridades e você veio ao meu encontro me dar um abraço. Eu fiquei muito feliz e quero agradecer, inclusive, ao Dr. João Batista pelo fato de propiciar a mim esta presença hoje aqui para levar o meu abraço ao Jobim. Em algumas coisas nós discordamos, inclusive durante a Constituinte. Eu, que era presidencialista, e vendo que havia possibilidade de o parlamentarismo vencer, cheguei a apresentar uma proposta de emenda constitucional, a que a imprensa chamou de presidencialismo mitigado, que permitia ao presidente da República ser obrigado, que obrigava o presidente da República a exonerar um ministro que o parlamento não pretendesse que continuasse. Houve uma discussão muito grande a respeito disso, mas o Jobim manteve a sua posição inabalável e trouxe para a Constituinte e depois para o Ministério da Justiça e depois para o Supremo Tribunal Federal, que ele ficou pouco tempo, saiu logo do Supremo. 5 anos? 10 anos, mas parece que você passou rápido, né? Mas eu queria mais uma vez saudá-lo, viu, Jobim, e dizer que foi uma satisfação muito grande para Sorocaba recebê-lo hoje. Nós, e tenho certeza que todos os sorocabanos, estão bastante satisfeitos e alegres e felizes por terem podido, nessa noite,
propiciado pela Faculdade de Direito, onde eu me graduei, eu fui graduado, a sua presença aqui. Um abraço muito grande e que as portas de Sorocaba estejam sempre escancaradas para a sua presença. Muito obrigado. Doutor João. Passo a palavra para o professor Paulo Sérgio para encaminhar as perguntas. Muito obrigado, professor. Depois dessa aula magnífica, ministro Nelson Jobim, onde pudemos ver que realmente as coisas nunca são exatamente como parecem e como nós imaginamos. Às vezes imaginamos que as coisas acontecem de uma forma meio obscura e não é nada disso. Ou às vezes imaginamos que elas acontecem de uma maneira mágica, né, perfeitamente ordenadas, e também não é nada disso, né? Eu vou procurar condensar algumas das perguntas que foram trazidas aqui à mesa. Ministro, fazer um certo bate-bola, né? Sim, as várias constituições aqui, né? Ministro, eu queria condensar, trazendo aqui rapidamente algumas perguntas sobre... O senhor já mencionou que a Constituição nossa é um pouco prolixa e talvez precise de uma lipoaspiração, não é? Tenho duas perguntas sobre ainda a origem dela. Uma delas é sobre com qual das constituições que o senhor acha no mundo que a nossa Constituição de 88 mais se assemelha. E como que surgiu o preâmbulo da Constituição de 88? O preâmbulo foi lembra daquela discussão? Foi uma confusão infernal, porque todo mundo queria escrever o preâmbulo. Porque a primeira pergunta que iam fazer, quem é que redigiu o preâmbulo? Então, todo mundo queria apresentar o preâmbulo. Você lembra dessa história? Bom, o preâmbulo surgiu do mecanismo. Quem trabalhou mais nisso foi o Afonso Arinos. Na parte em relação ao preâmbulo, ele operou isso. Tinha um deputado Chaves, que exigia uma linguagem. Nós conseguimos convencer o Chaves para submeter o texto dele ao Arinos, e o Arinos fez a lipoaspiração do texto do Chaves. Foi isso que aconteceu. E quanto à similitude, é difícil você tentar fazer comparações, porque, vejam, esses textos só duram se eles se aferram ao processo histórico-político da nação. Se você importa alguma coisa fora das forças políticas que produzem a nação, acaba não dando certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Constituição de Weimar, na Alemanha, ela foi elaborada por juristas. Perfeita. Só que não funcionou. Porque é uma Constituição que acabou possibilitando derrubadas de governo e impossibilitando a formação de governos. E deu nazismo. Lembre-se que Hitler foi eleito. O nacionalsocialismo alemão nasceu de um processo eleitoral dentro da Constituição de Weimar. Depois, então, veio a queima do Reichstag, e aí, enfim, virou o sistema nazista propriamente dito. Então, eu não acredito em textos produzidos por sábios. O sábio é exatamente um processo político de construção, renúncias individuais. Claro que nós temos que ter, evidentemente, a visão dos críticos, da análise crítica, mas não é a análise crítica que produz. Crítico de cinema raramente faz cinema. Ministro, tem algumas perguntas diversas que se referem ao momento de ódio na política que o senhor mencionou e essa dificuldade de diálogo. Mencionam como neste mundo de uma política polarizada, o próximo presidente pode conseguir viabilizar o seu governo e como é que poderia ser o papel do judiciário nesse sentido. Ao mesmo tempo, se nesse cenário o senhor vê algum perigo para a nossa democracia, ou mesmo para a nossa Constituição, já que nenhuma delas teve uma vida maior que 35 anos até agora. Bom, eu não vejo. É muito, digamos, comum você dizer que nós estamos numa grande crise institucional. Não estamos em crise institucional nenhuma. Nós estamos num processo político. O processo político se introduziu uma variável ruim que tem que ser necessariamente superada, que é a variável do ódio.
Vejam as surpresas dessas eleições em relação aos seus resultados. Quem diria, eu afirmava inclusive, que o senador Suplicy estaria eleito. E ele ficou lá embaixo, na votação. Então, essas surpresas fazem com que nós estamos numa mudança de geração, em termos de atividade política. Não tenha dúvida de que essa introdução do ódio terá que ser administrada. Nós temos que retomar a funcionalidade da Câmara de Deputados. Se tu me permitiu, eu falo 2 minutinhos sobre esse problema. A Câmara de Deputados, e o Teodoro lembra disso, são 513 deputados. E esses 513 deputados são organizados em lideranças partidárias. Os deputados, para ter acesso à presidência da Câmara e ter acesso ao governo, dependiam dos líderes. Ou seja, eram os líderes que pediam audiência ao governo para resolver assuntos da região do deputado. Isto fazia com que um líder tivesse em torno de 80% dos votos da sua bancada. 20% eram deputados como o Teodoro, que tinha que conversar com ele, discutir, etc. Mas a maior parte, os 80%, eram deputados que acompanhavam o líder, face à autoridade política do líder e a necessidade e a autoridade que decorria do fato dele ser o acesso ao governo e à presidência da Câmara. Assim funcionava. E funcionava de que jeito? O governo vinha um projeto de lei, negociava com quem o projeto de lei? Com as lideranças partidárias. O que você precisa na negociação política de um projeto de lei? Assegurar a formação da maioria. E você sabia que o deputado X tinha 40 votos com ele. O deputado Y tinha 80 votos, que eram os seus liderados. E com isso você conseguia graduar. Aí você tentava fazer um acordo de mérito. Alterava o texto do projeto, incluía algumas coisas, etc., para formar a maioria. Se você não conseguisse resolver os projetos de mérito, o acordo de mérito, você fazia um acordo de procedimento. Estabelecia quando vai se votar, quem é que vai encaminhar, o modelo do encaminhamento, o tipo de discussão. Vamos votar numa quinta-feira ou vamos votar na quarta-feira. Acertávamos a disputa política. Porque a regra que se tinha até então era que em política tem a raiva combinada. Pois bem, tivemos um problema na Câmara. Em 2005, houve um desentendimento entre o Partido dos Trabalhadores e o PSDB em relação à formação da mesa. Dividiram-se os líderes e foi eleito Severino Cavalcante como presidente da Câmara do baixo clero, que chamava-se a linguagem que se usava. E aí o que aconteceu? Os líderes desapareceram. Por quê? Porque os deputados passaram a se referenciar diretamente ao presidente da Câmara. E o presidente da Câmara é que gerenciava as demandas dos deputados junto ao governo. E os líderes desapareceram. Eu desafio a um de vocês, salvo por questões idiosincráticas individuais, se os senhores sabem quem são os líderes do partido hoje. Não sabem, porque não tem importância. E o que aconteceu? Com o fato de o colégio de líderes ter perdido a importância, o jogo da negociação política, que era nesse modelo que eu referi, passou a ser no varejo. E aí o varejo deu origem a mensalão, etc, etc. Começou o processo de negociação espúria. E outra coisa, a medida provisória, no primeiro momento que se aprovou na Constituinte, depois durou algum tempo, ela entrava, vejam bem, o governo editava a medida provisória e teria que ser convertida em lei em 30 dias. Se não fosse convertida em lei em 30 dias, você prorrogava ou reeditava a medida provisória. Houve uma grande crítica sobre o número de reedições. E aí se alterou o modelo. Estabeleceu-se que era possível prorrogar a medida provisória por uma vez só. Teoricamente está perfeito, mas temos um problema, que não é grandemente identificável. O problema era o seguinte: quando o governo
no primeiro modelo, usava a medida provisória e ele não conseguia fazer a maioria na negociação política da conversão, o governo obstruía e impedia a votação da matéria no plenário e reeditava. E aí o que acontecia? Começavam as reedições. Tanto é que, num determinado momento, no início, era a medida provisória 35, depois você reeditava, ela era o número 48, até que o Gilmar, que estava na Casa Civil, inventou aquele negócio do 48.1, 48.2, para organizar melhor o problema das reedições. Quando veio a mudança do sistema, atendendo a reivindicações teóricas e sérias, no sentido teórico, o que inverteu a posição? O governo não podia mais obstruir, o governo tinha que aprovar até o final do prazo da prorrogação. E com isso ele era obrigado a negociar, porque a oposição é que cabia obstruir, porque obstruindo e não votando, caía a medida provisória. E aí empurrou o governo, forçou o governo a uma negociação item a item. Como não tínhamos líderes, tinha que ser individualizada, ou seja, no varejo. E a discussão no varejo ou com as chamadas bancadas temáticas, que tinham interesses temáticos. Bancada ruralista, legítima, bancada da bala, bancada evangélica, etc., que tinham discussões de natureza de costumes na bancada evangélica, de natureza sobre produção, financiamento do Banco do Brasil, etc., etc., da bancada ruralista. Mas eles não tinham uma visão do conjunto, o problema era temático, específico, identitário. E aí você cria uma disfuncionalidade do modelo. Então, o que esse novo governo terá que fazer, ou qualquer um que seja, o governo que for eleito, terá que começar a recuperar a funcionalidade da Câmara através das lideranças partidárias. Que aí você consegue começar a fazer uma funcionalidade atual. E tira a necessidade do governo da negociação básica. Isso está alimentado pela reforma política que foi feita. A reforma política que foi feita estabeleceu uma cláusula de desempenho, não é cláusula de barreira, é cláusula de desempenho, em que o partido que não fez, nesta eleição, 1,5% dos votos nacionais distribuídos em 9 estados da federação, com mínimo de 1% de cada um deles, ele não tem participação no fundo partidário e nem participação no sistema, na propaganda eleitoral, na propaganda institucional dos partidos, rádio e televisão. Esses partidos perdendo isso, os eleitos por esses partidos, terão que necessariamente entrar para outros partidos, com a seguinte advertência: na eleição de 2022 não tem coligação partidária. E aqueles deputados que foram eleitos e conseguiram que aquela coligação tenha feito um quociente partidário para possibilitar a eleição desses integrantes, de alguns integrantes, eles não vão ter isso. Então, há um estímulo decorrente do processo eleitoral para que haja uma concentração de partidos. Calcula-se hoje que depois de janeiro nós teremos 2 vias atrativas, no sentido de aumento de bancada. O Partido dos Trabalhadores, que foi a maior bancada da Câmara, que tem 54 deputados, uma coisa assim, e o Partido do Governo, o Partido do presidente Bolsonaro, que eventualmente parece que será eleito presidente, mas que tem 52. O que vai acontecer? Os partidos de esquerda que não conseguiram a cláusula de desempenho, seus deputados vão acabar integrando uma frente junto ao Partido dos Trabalhadores, que eventualmente pode, inclusive, mudar de nome. O mesmo acontecerá com aqueles partidos conservadores, junto ao governo, ou melhor, ao PSL. E nós temos ali Podemos, etc., uns partidos que vão acabar integrando esse conjunto. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 bancadas fortes, a bancada da oposição, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, na frente que for feita, e a bancada do PSL. E aí o que vai aparecer? Vai aparecer o PMDB e o PSDB com pequenas bancadas, com a bancada intermediária para tentar fazer os entendimentos políticos. Daí observem que os líderes, os presidentes do PSDB e do PMDB estão dizendo: vamos fazer um apoio crítico. Isso significa que será o centro que vai tentar balançar as radicalizações de esquerda e de direita que possam surgir desse processo político. É essa a esperança
que eu tenho. É claro que precisa-se ter um presidente da Câmara que possa renunciar àquilo que os presidentes posteriores a Severino Cavalcante não renunciaram. Severino conseguiu fazer uma espécie de governo na Câmara bonapartista, direto aos deputados, naquele modelo sem intermediação das lideranças. Os outros que o sucederam gostaram disso. E a coisa ficou, digamos, cientificamente instrumentalizada quando foi presidente da Câmara o Eduardo Cunha. Muito competente, trabalhador, e conseguiu, digamos, montar um esquema de controle muito forte. Via da corrupção, etc., mas montou um esquema de controle. O novo presidente da Câmara terá que aceitar a possibilidade da retomada da funcionalidade via os líderes partidários. E isso poderá ser viável se tivermos essa radicalização com a intermediação dos partidos de centro, que pode estabelecer um balanço. O Senado é outra coisa. O Senado, o modelo, o funcionamento é diferente. Mas na Câmara, não sei se o Eduardo, se o Teodoro concorda com isso, seria o modelo de você retomar essa funcionalidade. E aqui tem uma vantagem. Tem uma vantagem. E a vantagem chama-se as alterações que estão sendo feitas no Supremo Tribunal Federal. O ministro Toffoli já começou as suas conversações para estabelecer uma espécie de posição de moderação no que diz respeito às relações entre os dois poderes. O que isso é importante. O Toffoli está começando a operar, o ministro Toffoli está começando a operar, digamos, na pacificação individualizada dos ministros do Supremo. Nós assistimos uma radicalização, digamos, de individualidades, no sentido de mostrar história, mostrar biografia, etc. E observem que começou um mecanismo dirigido, liderado pelo ministro Toffoli, no sentido de reduzir, digamos, as individualidades para voltar ao tribunal ser um tribunal plenário e não um tribunal monocrático. Ou seja, hoje você tem mais decisões monocráticas que decisões plenárias. Monocráticas essas que se consolidam e ficam quase que permanentes. Com essas modificações instrumentais que os ministros do Supremo começaram a perceber, vocês dirão, não, mas isso é um absurdo, tem gente dizendo que tem que derrubar ministro do Supremo. Não, é absurdo que vá se derrubar ministro do Supremo, não é absurdo que se diga isso. Porque em todo o processo político você tem que ter radicais. Se você não tiver radicais, você não avança. Porque os radicais é que acabam exigindo a lucidez política, que não é a lucidez acadêmica. A lucidez política não decorre de uma clareza acadêmica, decorre da formação de uma vontade. Se você não tiver radicais, você não avança. E se você tiver um radical de direita que começa a querer dar golpe, não sei o que, é bom que tenha. Porque ele serve de advertência da necessidade do entendimento. Porque se não tiver isso, acaba todo mundo se atirando para trás. E ninguém querendo ser cada um herói do seu tempo. E isso funciona. É assim que funciona. O mecanismo é esse. Ou seja, eu creio que não há preocupação nenhuma, no meu ponto de vista, em relação às Forças Armadas. Está todo mundo achando, esse é o candidato às Forças. Não é. Ele pode ser candidato de alguns personagens, porque há um ponto que nós precisamos lembrar. E, curiosamente, nós devemos isso ao Marechal Castelo Branco, que foi a alteração que Castelo Branco fez em 1965 em relação ao modelo militar. Lembrem-se que os generais, os 4 estrelas, os oficiais generais das 3 forças, eles poderiam ficar quase 20, 30 anos como general. Cordeiro de Farias ficou 27 anos como general. Aí o que acontecia? Você criou a figura do militar político. E esse militar político tinha uma vantagem. Se ele entrasse na atividade política e fosse eleito, ele era enviado para uma figura que chamava-se agregado, agregação. E ele disputava lá as eleições que tiverem. No momento que ele não fosse reeleito, ele voltava para a força, porque ele estava somente agregado. Quais foram as alterações que foram introduzidas por Castelo Branco em 1965? Uma na Constituição de 60, na emenda constitucional número 9, a Carta de 46, em que estabeleceu um limite. Se o militar for eleito, vai para a reserva.
eleito vai para a reserva, não volta mais. Porque o que acontecia? Evidentemente que um sujeito que foi eleito 1, 2, 3, 4 vezes, e na 5ª vez não é reeleito, volta para a força para fazer o quê? Política. Em segundo lugar, acabou também os que ele chamava, o que o Castelo chamava na época, dos generais chineses, que eram donos do exército, que eram aqueles generais que não terminavam nunca. Estabeleceu uma expulsória. O oficial militar que for para o generalato, eu vou falar no exército, para não falar das outras, que é mais conhecido. Você tem o general de 2 estrelas, que é o general de brigada, o general de 3 estrelas, general de divisão, e o general de 4 estrelas, que é o general de exército. Cada indivíduo pode ficar no máximo 4 anos em cada um desses espaços. Se completou 12 anos, vai embora. Vai para a reserva. Independentemente da idade. E mais, tem uma outra expulsória. Além dos 12 anos, cada um desses subconjuntos, brigada, divisão e exército, precisa ser renovado anualmente em 25%. Uma 4ª parte. Logo, você não tem donos do exército. Vocês têm militares profissionais e não têm militares políticos, porque não tem como fazer gueto. Porque quando você... Lembrem vocês, nós nos formamos numa turma de direito X, nós acabamos formando um gueto, não formamos? Verdade. Não é assim? É o gueto, é o nosso gueto. É o gueto da minha turma de formados, aí nós fizemos o mesmo concurso para juiz de direito, então toda a mesma turma, aquele é um gueto. Com esse mecanismo que havia anteriormente, de Castelo, você tinha guetos. Cada general tinha o seu gueto. Estava lá, na época anterior, na história do Exército Brasileiro, vocês tinham lá o Estilac Leal, no governo Getúlio, que era a esquerda. Você tinha Muricy, Cruel, Lott. Todos eles eram líderes políticos. Távora, Juarez Távora, que fez a intentona comunista junto com o Prestes e depois se afastou. Quando houve essa alteração, desapareceram os líderes políticos militares. Nós temos hoje líderes militares profissionais. Por quê? Porque eles se afastam, não tem como fazer gueto. Há uma variável. Eu, quando fui ministro da Justiça, hoje não tem nenhum general do meu tempo, porque todos foram para a reserva. E com isso você perdeu o controle político. Então, esqueçam essa história de golpe militar. Que o militar da reserva queira fazer política, que faça a política bem entender, não tem problema nenhum. É um direito dele. Agora, tentar dizer que isto é uma política do Exército ou das Forças Armadas, não é. E depois há um problema, que também temos que deixar claro. Se começa a dizer que a profecia acaba virando verdade, né? Temos que ter cautela. Porque se eu começo a dizer que alguém é muito bonito, o cara vai achar que é bonito, embora seja horroroso. Melhor não falar muito, né? Melhor não falar muito, verdade. Ministro, eu queria rapidamente também contar uma historinha a respeito disso. Em 2003, início do governo Lula, começou o trâmite da reforma do judiciário, que tinha sido deixado um pouco de lado. A reforma do judiciário começou e, na época, eu presidia a Associação dos Juízes Federais do Brasil e queríamos participar deste processo político, apresentar emendas, apresentar discussões. E o Supremo Tribunal Federal, obviamente, participava muito fortemente desse processo. Então, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Nelson Jobim, e participamos muito intensamente disso, porque então o presidente Maurício Correia delegou a ele a condução desse processo na época, e havia uma interlocução sempre bastante forte, sempre muito atenciosa por parte do ministro em relação a nós. De tal forma que um dia estávamos nós no seu gabinete falando sobre emendas, sobre ideias que queríamos defender junto ao Senado, e começávamos a falar e vimos que ele ficava em silêncio, só olhando para a gente. A gente diz, não, porque a emenda tal, porque o destaque é supressivo, tal, a emenda aglutinativa, e o ministro quieto olhando para a gente. Aí a gente parou de falar, assim, eu e mais 2 colegas, a gente parou de falar e olhando, falou assim, escuta, vocês não entendem nada de processo legislativo. A gente falou, não. Aí o ministro começou a falar, não, então veja, então nós vamos fazer uma aula de processo legislativo. E aí o ministro dispôs, um dia, foi lá à nossa associação, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o interlocutor
quase não tinha nada para fazer como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, interlocutor do Judiciário perante o Congresso trabalhando fortemente nesse tipo de assunto, novo governo, executivo trabalhando. E ele passou um dia inteiro conosco, nos dando uma aula sobre como funciona o processo legislativo do Congresso Nacional, com essa clareza, com essa objetividade, com esse raciocínio lógico que os senhores tiveram a oportunidade de presenciar hoje aqui, com a gentileza sempre presente e essa clareza também sempre presente. A gente olhava um para o outro e falava assim, o vice-presidente Supremo está aqui dando aula para a gente sobre o processo legislativo. Né? E aí, terminado toda aquela explicação sobre tudo isso, ele dizia assim, bom, agora eu quero que vocês entendam o seguinte, às vezes, diz que tem que ter um intervalo de 3 sessões entre uma votação e outra, e não tem. Às vezes tem que ter alguma coisa que é para acontecer assim, às vezes não acontece. E aí? Está tudo errado? Não pode ser? A gente fala, está tudo errado, não pode ser assim. Está escrito no regimento que tem que ser. Ele disse assim, mas pense o seguinte, o regimento interno é feito para administrar dissensos. Né? Se há consenso, se a matéria pode evoluir dessa maneira, qual é o ponto em se prestigiar essa burocracia, ao invés de prestigiar a vontade, que é consensual, desses segmentos da sociedade representados no Congresso? Então vamos com calma, é assim que tem que prosseguir. Mas isso não é absoluto. Né? Isso tem um outro intuito, né? Uma outra intenção de atuar quando necessário. Né? E depois ia eu mais um colega para a China, no final dessa discussão nesse dia, e o ministro Jobim começou a dar uma aula sobre toda a tensão entre os partidários de Mao Tse-tung e do Deng Xiaoping, dentro da política chinesa, a coisa virou toda, enfim. Sobre todos os assuntos do Oiapoque e Chuí, podíamos contar com a sua ajuda, até mesmo sobre a política chinesa. Né? E os generais chineses foi a primeira vez que eu ouvi, ministro. Com isso, um agradecimento pessoal pela sua presença aqui, ministro. Eu encerrei as perguntas e eu devolvo aqui a palavra ao diretor, professor João Batista. Obrigado. Aqueles dos senhores e das senhoras que não tiveram as perguntas respondidas, o professor Paulo vai encaminhar para o professor Jobim, na medida da possibilidade ele responde ou não sei como é que anda a agenda dele, enfim. Nós vamos terminando a nossa sessão. Ministro, o senhor conseguiu uma proeza, o senhor juntou tantos jovens aqui, eu vou pedir para os jovens 10 minutinhos de paciência, o senhor juntou tantos jovens aqui, muitos que saíram, a nossa faculdade congrega alunos de Sorocaba, que portanto estão a 5, 10 minutos de casa, mas temos alunos de Mairinque, de São Roque, de Itapetininga, de Sarapuí, não vou nominar todas as cidades, mas enfim, tem gente que depende do transporte para ir embora e tiveram que sair mais cedo, certamente. Para nós podermos manifestar o nosso agradecimento de ordem mais formal, eu queria pedir ao professor Canavese que entregasse ao ministro um exemplar da nossa revista Cadernos Jurídicos desse ano. Por gentileza, nosso professor de Direito Constitucional. Eu queria pedir a Carolina... Nós, no fim desse ano na congregação, nós vamos debater, nós professores, o estabelecimento de alguns títulos honoríficos mais especializados conforme a circunstância, mas por hora a grande honraria que a faculdade pode distinguir alguém é a medalha Darcy de Arruda Miranda, que geralmente é dada para o aluno que se forma com as melhores notas da turma. O melhor aluno de cada 5 anos ganha essa honraria. Mas nós temos esticado essa honraria para alguns ex-alunos eméritos e para algumas personalidades que fazem por merecer também esse prêmio da Faculdade de Direito de Sorocaba. Eu queria pedir a Carolina, como representante do Centro Acadêmico, que entregasse a medalha Darcy Arruda Miranda. Obrigado. Essa medalha vem acompanhada de um certificado que nós vamos pedir ao professor Junqueira para entregar ao senhor. Esse certificado fundamenta o motivo da concessão da honraria e menciona que o senhor fez jus a ela em virtude de sua destacada atuação profissional em prol das instituições democráticas brasileiras. Professor, eu agradeço a presença de vocês, a gentileza de todos, mas preciso fazer uma confissão. Esse negócio de me mandar as perguntas para responder não é verdadeiro. Todo mundo diz, vamos enviar, porque responderá por e-mail. Não acontece nunca, não acreditem nisso. E eu quero dizer a vocês o seguinte, eu quando comecei a estudar Direito, aprendi com meu pai o seguinte, a primeira coisa a fazer, por exemplo, em Direito Civil, antes de abrir um comentário ao Código Civil, leiam a lei. Depois de feito isto, que passem a examinar comentários.
porque corre-se o risco de você aprender o que os outros disseram sobre a lei e não o que tu podes compreender sobre a lei. E o pior é quando você começa a estudar alguma matéria de quinta mão. Eu dou um exemplo, a teoria da posse no direito civil. Eu estava lá na Faculdade de Direito de Porto Alegre, em 1965, estudando a teoria da posse. Não entendia nada daquilo. E lia aquele negócio, era a posição de Savigny, a posição de von Ehring, e etc, etc, e nada de entender aquele troço. Aí eu vou a Santa Maria com meu pai, que era um advogado antigo, e disse, escuta, que negócio é esse aí da posse? Ele olhou para mim e disse, espera um pouquinho. Aí ele me deu o livro do Ehring, tinha uma tradução portuguesa de Portugal, e o livro era uma coisa simplíssima. Entendia-se claramente, mas o que aconteceu? As várias releituras confundiram tudo. E você sabe muito bem que jurista gosta de confundir. Porque quanto menos a gente entende, mais a gente acha que entendeu. E o pior é quando eu digo para ele uma coisa que ele não entende, e ele finge que entende, e me diz uma coisa, e me responde que eu finjo que entende, pronto, está feito o debate impossível, porque nós não vamos nos entender. Portanto, comecem primeiro a ler o texto da lei. Criem, risquem, puxem, depois vão verificar, porque aí vocês criam a ideia crítica de fazer a análise do texto do comentarista. Mas normalmente o que a gente faz é ir direto ao comentarista achando, e aí não temos capacidade crítica nenhuma. E veremos um mero macacos repetitivos. Não façam isso, porque isso aqui eu não vou responder. Obrigado. Com essas palavras, agradecendo a presença de todos, formalmente eu dou por encerrada a nossa sessão. Boa noite.